O senador Marcos Duval, como eu mencionei, recebeu uma tornozeleira eletrônica após desembarcar no aeroporto de Brasília na manhã desta segunda-feira. O parlamentar voltava dos Estados Unidos, onde ele viajou há 10 dias sem pedir autorização judicial. O pedido foi uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, que impôs ainda a Marcos Duval uma restrição de horário. O senador não vai poder deixar a casa no período noturno e ainda vai ter suas contas bancárias, salário, chaves Pix e outros bens bloqueados. Lari, para a gente lembrar, o Marcos Duval ele é investigado ali, ele está sob suspeita de arquitetar um plano para anular a eleição presidencial de 2022 e também ele é alvo de um inquérito para apurar ofensas e ataques de investigadores da Polícia Federal que atua ali em inquéritos junto ao STF. Para quem nos acompanha, Lari, o Marcos Duval já havia pedido ali uma solicitação para sair do país e já havia sido negado. Como ainda assim ele conseguiu sair do país? Já tem algum posicionamento da defesa? Olha, Let's, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Porque se a defesa já havia feito essa requisição ainda em junho, né, para que ele pudesse viajar aos Estados Unidos, e ele consegue ir, né, mesmo depois de não ter esse pedido aprovado, ele consegue ir para os Estados Unidos. Eu acho que essa é a pergunta e também, ainda que a gente não tenha uma resposta muito clara, é também o motivo dessa operação de hoje, ele, portanto, tendo que colocar essa tornozeleira eletrônica para dar, enfim, para que seja monitorado aí depois de fazer isso que ele fez. E aí, Let's, você me perguntava sobre a defesa, né? Fui buscar se a defesa já se manifestou e teve aí realmente um posicionamento cerca de 20, 30 minutos atrás, e eles dizendo o seguinte, vou ler um trechinho aqui para quem nos acompanha, tá? Os advogados dizendo ali, abre aspas, que ele negou, que Marcos Duval não descumpriu as medidas cautelares, e aí, Let's, eles estão atacando, né, criticando o pedido para suspensão, para bloqueio integral do patrimônio do parlamentar, incluindo aí tanto o salário em si, quanto as verbas de gabinete, abrindo aspas aí para o posicionamento da defesa, ultrapassam os limites da razoabilidade, fechando aspas aí. Os advogados explicaram ainda, né, nesse posicionamento que ele já havia comunicado previamente essa viagem e que, portanto, não se trata de um descumprimento de medidas cautelares, já que esse aviso já havia sido dado, mas não é essa compreensão que a gente que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes teve, tanto é que ele está passando por esse procedimento para colocar a tornozeleira eletrônica. Mas agora a gente tem um outro desdobramento, né, Letícia, que é justamente em relação a isso, a crítica maior, talvez, da defesa agora, que é justamente para o bloqueio de salários e verbas de gabinete, né? O que o senador vai precisar fazer, quais vão ser os próximos procedimentos para que ele consiga a liberação desses valores, porque também, né, as verbas ali de gabinete não apenas auxiliam na manutenção ali, né, nos vencimentos do próprio senador, como de toda a equipe. Então, também o Congresso, um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Congresso retomando os trabalhos nessa semana e também com mais essa polêmica agora envolvendo o Marcos Duval, Letícia. E, Lari, ele estava indo para Brasília, ele chegou até a gravar alguns vídeos falando que estava na Disney, ali uma viagem com a família, mas tudo isso vai ser explicado, né? Porque ele já havia solicitado esse pedido, já havia sido negado, tem algumas informações ali, ainda tudo isso muito preliminar, ainda precisa apurar, que ele teria saído ali com um passaporte diplomático, e tem muitas perguntas a serem feitas. Por que esse passaporte não tinha sido recolhido, se ele já tinha ali uma negativa em relação a isso? E aí a gente vê todo em um contexto ali da Carla Zambelli mesmo, que já tinha um pedido, acabou saindo do país. Nesse caso, ele havia pedido e mesmo assim conseguiu sair. Tem muita coisa ainda tem mais perguntas do que resposta nesse caso do Marcos Duval, como que ele conseguiu sair do país, se já havia sido negado em relação a isso, né?
Exato, Letícia. Eu acho que agora é inclusive um exercício aqui uma tarefa para nós jornalistas a partir de agora, justamente para entender, acionar aí as fontes institucionais, acionar também especialistas, porque como você bem lembrou, já tinha acontecido com Carla Zambelli, né? Ela saiu do país e gravou vídeos, né? Estando já fora do país. O mesmo aconteceu com o Marcos Duval, ele consegue sair do país e faz esses registros também por vídeo. E só voltando no caso da Carla Zambelli, inclusive foi uma dessas gravações que ela fez quando ela ainda estava nos Estados Unidos, que auxiliou ali numa localização um pouco mais precisa, né? Na Itália aí já teve ali o auxílio daquele deputado italiano que identificou e repassou o endereço dela para a polícia italiana, mas agora eu acho que é esse exercício para nós que somos jornalistas, principalmente aqui em Brasília, para tentar compreender quais são os mecanismos oficiais, né? O que acontece, por que mesmo tendo uma ordem, uma negativa, e aí só fazendo uma correção, eu disse que o pedido tinha sido em junho, né? Ele fez o pedido em 15 de julho, encaminhou um pedido para o Supremo Tribunal Federal, pedindo para que ele pudesse viajar com a família. Já no dia seguinte, Alexandre de Moraes havia negado esse requerimento, né? Então, quais são os procedimentos? Existe algum tipo de alerta que pode ser acionado para que o parlamentar, nesse caso, não consiga nem deixar o país? Ou se houver alguma tentativa para que isso possa chegar mais rapidamente às autoridades, ou não, né? Ou não há o que fazer. Esse é um procedimento padrão, e aí sim, depois que o parlamentar já está em outro país, é que os protocolos podem ser acionados, é que os acordos ali de extradição ou de prisão, enfim, os acordos internacionais, né, assinados pelo Brasil podem ser acionados, e aí pedir que esse parlamentar volte ao país. No caso e aí lembrando o caso de Carla Zambelli, no caso de Marcos Duval, ele retornou, né, não precisou acionar nada no sentido de, como aconteceu com a Zambelli, que teve que... o nome dela constou ali na lista da Interpol. Marcos Duval retornou, mas agora vai enfrentar toda essa questão não só da tornozeleira, como do salário bloqueado, como das verbas parlamentares bloqueadas. Agora é isso, Letícia, é compreender, né, o que aconteceu, o que permite esse tipo de viagem quando ela está proibida, né, quando ela não pode acontecer, e se há algo que possa ser feito, por exemplo, seja no âmbito do judiciário, seja no âmbito do legislativo, mas aí no legislativo pode ter algum tipo de oposição nesse sentido, né, porque dificultaria, digamos, a vida dos próprios parlamentares, mas enfim, se existe alguma medida que pode ser analisada, votada, apreciada no âmbito dos poderes para melhorar isso aí, pelo menos melhorar a comunicação, agilizar algum tipo de alerta que possa minimizar os danos, porque se, no caso de Marcos Duval, ele não podia deixar o país, ele deixa o país com a família, ainda faz vídeos, ainda registra ali a viagem, alguma coisa precisa ser feita no sentido de minimizar os impactos, né, de forma a limitar esse tipo de atitude, Letícia. E quase uma afronta, né, porque se ele já havia recebido ali a negativa, que ele não poderia viajar, ele viajou, fez vídeos ali, usou o passaporte diplomático. Se era uma viagem de família, o passaporte diplomático não deveria ser usado, né, por isso que é o que a gente falou, vai ter muita coisa ainda para poder repercutir, para poder entender, e só pra gente lembrar, entre as sanções, entre os pedidos ali feitos para Alexandre de Moraes, como a Larissa falou, vai ter a tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar no período noturno, das 7 da noite às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, tem que ficar em casa, vai ter o bloqueio ali de contas, investimentos, cartões, veículos e imóveis, cancelamento e também a devolução desse passaporte diplomático, proibição também de redes sociais direta ou por terceiros, além, como a Larissa também falou, de salários e verbas de gabinete do senador também vão ser bloqueadas integralmente. Vamos acompanhar porque realmente esse caso tem muito a ser, o passaporte comum dele já havia sido bloqueado, ele usou o oficial, que não é para ser usado em casos de viagem, principalmente de família, que como foi o que ele postou nas suas redes sociais.